queremos falar um pouquinho sobre buscarmos o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Mateus 6:25 diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, e eles não trabalham nem fiam. Versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Glória a Deus. Esse texto trata de um tema muito interessante. E fala exatamente de nós estarmos buscando o reino de Deus, mas também fala das inquietações que nós temos na vida. A natureza das preocupações, das lutas internas. Depois eu vou falar sobre esse boneco que está aqui, tá bom? A preocupação das lutas internas, das coisas que a gente fica aflito. A gente normalmente está conversando e falando dessas coisas comuns a todos. É comum a questão de comermos, de bebermos, de vestirmos, de morarmos. Isso é comum a todas as pessoas. É quase que isso é uma preocupação da natureza humana. O ser humano sempre faz isso. Está atrás dessas coisas. E parece que essas preocupações comuns nos levam, algumas vezes, a nos afastar da presença de Deus. Ao invés de buscarmos o reino de Deus, a gente acaba buscando os nossos interesses como ser humano normal. Filipenses 4, 6 e 7 diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração, pela súplica, com ações de graças. E aí, diz o texto, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. E o que nós estamos dizendo aqui, irmãos? Que todo mundo muitas vezes vive muito preocupado com as coisas, está se preocupando com as coisas que não pode controlar, e acabamos nos afastando daquilo que nós deveríamos estar fazendo parte da nossa vida de uma maneira muito natural, a vida de oração. Paulo está dizendo que eu tenho que buscar ao Senhor, e aí, depois de buscar ao Senhor, o meu coração será guardado dessas aflições e ansiedades e o desespero da nossa alma. De vez em quando a gente encontra um ou outro irmão aflito, angustiado, profundamente angustiado. Hoje de manhã nós falamos com a liderança sobre a questão da ansiedade. Tratamos bastante esse tema. Mas no caminhar da nossa vida, nós precisamos colocar em prática aquilo que a Bíblia nos ensina a colocarmos em prática. A caminhar com temor na presença de Deus, a buscar ao Senhor em oração. A busca do gentil está aí, é essa. Jesus faz questão de dizer, o gentil, aquele que não conhece a Deus, busca naturalmente satisfazer as suas ansiedades, seus problemas, suas lutas, suas dificuldades. Mas o encorajamento de Jesus é que, dentro desse contexto, que nós busquemos o reino de Deus, para que então tenhamos um coração em paz. Esses dias alguém me perguntou, falou, pastor, tudo tranquilo? Eu falei, tranquilo não, em paz sim.
Porque é tranquilo, você corre, faz uma coisa, faz outra, e muita atividade, a gente tem que estar atuando. Mas não com o coração desesperado, com o coração em paz. Como é que eu atinjo esse estado de emoção, essa posição em Deus, através da oração? Para andar com a vida sob o controle do Deus eterno, eu tenho que submeter minha vida ao controle de Deus. Me render a Ele, permitir que Ele, então, controle a minha vida. Ainda Efésios 4, 17 e 19 diz assim: portanto digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os gentios. Paulo está fazendo uma separação entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Na vaidade dos seus sentidos, entenebrecidos no entendimento. Quando você lê Efésios no começo do livro de Efésios, no primeiro capítulo, Paulo, então, primeiro e segundo capítulo, Paulo faz uma oração pedindo que Deus nos abra o entendimento, a compreensão das coisas do reino de Deus. Porque aquele que não conhece a Cristo ainda, que não teve a palavra de Deus tocada no seu coração, ele ainda está entenebrecido, ou seja, está confuso, está perdido no seu entendimento, no seu discernimento a respeito das coisas. Então Paulo está dizendo: não andeis mais como andam os gentios, na vaidade dos seus sentidos, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela natureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. É natural daquele que não conhece a Cristo andar em caminhos muito complicados. Caminhos esses que não agradam a Deus. Vocês devem se lembrar que outro dia nós ministramos sobre a questão, isso deve estar gravado lá no YouTube, sobre a questão do homem, o homem natural, o homem espiritual e o crente carnal. Então, algumas vezes o cristão se perde no meio da sua caminhada e acaba ficando carnal. Por que ele se perde? Se perde porque ele foca errado. Ao invés de estar focado no reino, ele começa a voltar pelas preocupações naturais da vida. E o Senhor disse claramente: Ele vai nos dar, Ele vai nos suprir, Ele vai nos atender dentro daquilo que nós precisamos. Essa luta é uma luta constante na vida do homem. Quando digo na vida do homem, eu estou falando do homem mesmo. Porque é sobre o homem que vem uma carga e uma responsabilidade de ser o mantenedor, de ser aquele que supre, aquele que traz o alimento. Ele sai para a luta, para a batalha, para trabalhar, e ele tem que chegar na sua casa e trazer uma resposta para a família. E quando ele tem que trazer uma resposta para a família, e quando ele não consegue, isso lhe causa ansiedade, preocupação, desespero de alma. E muitas vezes os problemas vêm por falta de planejamento e algumas coisas que a gente pode abordar em um outro momento. Mas aqui, Jesus está dizendo: olha, vocês precisam ter conhecimento do Pai Celestial. Deveria ser, irmãos, na vida do crente, uma das principais prioridades, ter intimidade com Deus e conhecimento a respeito de Deus. Como eu adquiro conhecimento, pastor? Só vindo ao culto uma vez por semana? De jeito nenhum. Eu gosto muito do que diz em Atos capítulo 2. Todos os dias os irmãos estavam reunidos, nas casas e no templo. Isso fazia parte da igreja primitiva, da igreja que realmente queria se aproximar da presença de Deus. Veja como Satanás luta para que você não venha ao culto, para que você não participe de reunião, para que você ache que tudo é muito complicado. Complicado é viver com a vida toda desestruturada, sem a bênção de Deus, sem a provisão de Deus. Isso é complicado. Viver na presença de Deus, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, crescendo no Senhor, lendo a palavra, orando. Isso não é complicado. Isso faz parte da vida verdadeira de um crente que teme e que ama o Senhor. Irmão, o mundo faz uma pressão tão grande
para que nós não sirvamos a Deus, para que nós não coloquemos a mão no arado. Como eu conheço gente que em um dado momento da sua vida estava servindo a Deus e de repente tira a mão. Não, isso não é para mim. Irmão, isso é para crente, isso é para filho de Deus, isso é para quem serve ao Senhor. A obra de Deus é feita pelos filhos de Deus. Ah, pastor, tem alguns aí, como eu disse aqui, né? Tem alguns obreiros aí, olha quanta gente aí, pastor. Não, isso é pouco, irmão. Tem muita gente que não está entendendo por que as coisas não estão fluindo na sua vida. Porque é plano do Senhor que nós o busquemos e conheçamos a sua vontade. Sabe o que implica em conhecer a presença de Deus e quem é Deus? Quanto mais você conhece a Deus, mais você se torna responsável por aquilo que Deus ama, almas, por vidas. É impossível conhecer ao Senhor de verdade e manter-se indiferente com a obra de Deus. É impossível. Buscar a presença de Deus vai exatamente contrário a buscar as coisas do mundo. Ainda que nós estamos no mundo, precisamos trabalhar, temos contas para pagar, temos tudo. Mas a promessa é para aqueles que buscam a Deus. Não é para o ímpio, é para o servo. Não é para aquele que não teme ao Senhor, é para aquele que teme ao Senhor. A promessa é para aquele que teme ao Senhor. Sabe quando você se volta para Deus, Deus considera isso na nossa vida. Quando nos voltamos para Ele, nós estamos dizendo, Senhor, eu quero a Tua presença na minha vida. Começa a ser gerado um temor reverente no nosso coração. Nós não queremos pecar, nós não queremos fazer a coisa errada, nós não queremos andar por caminhos tortos, nós não queremos nada disso, a gente quer fazer aquilo que realmente o Senhor quer que façamos. Não é buscar as coisas materiais. Filipenses 4,19 diz o seguinte sobre aquele que busca a presença de Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas. E é interessante, porque a palavra todas aqui no original significa todas. Não é algumas, é todas. Você vai buscar todas no grego, é todas. Exatamente isso, são todas as coisas. A ideia da amplitude das nossas necessidades. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Glória a Deus. No versículo 33, a gente lê assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas. Isso vai vir por acréscimo. A gente inverte a coisa, não é verdade? A gente busca as coisas primeiro. Se sobrar um tempo, Deus, do resto da minha vida, do resto das minhas prioridades, eu lhe ofereço alguma coisa. Afinal de contas, né, Deus? O Senhor sabe que eu tenho que ganhar a vida, eu tenho que lutar, eu não tenho tempo para te servir. E de vez em quando a gente fica convencido que nós temos um justo motivo. E a gente fica pensando, eu acho que é isso mesmo. Algumas pessoas demoram para compreender que a mudança dessa prioridade, ao invés de buscarmos o reino, buscarmos as coisas, nos atrapalha demais na vida. Um homem que entende que ele precisa se posicionar na presença de Deus, ele vai entender uma coisa, a prioridade para manter a família dele sólida, a família dele abençoada, a provisão de Deus na sua vida, vendo Deus abrir portas que ninguém consegue compreender por que aquelas portas foram abertas. Tudo isso é resultado de buscar primeiro o reino de Deus. Olha, Deus me abençoou de tal maneira, eu nem precisei fazer tanto esforço assim, e as coisas fluíram, pastor. Algumas vezes as pessoas falam assim. Que coisa impressionante. Mas a gente vê o contrário também acontecendo. Trabalhei, e deu tudo em nada. Porque a prioridade não está certa. Porque nós estamos lutando com a força do nosso braço.
A Bíblia está dizendo que Deus é quem vai suprir, por conta de buscarmos a sua presença. Aleluia. Nos voltamos para Ele e vamos conseguir realizar coisas impossíveis. Quantos testemunhos eu conheço de cristãos, irmãos, que simplesmente por darem prioridade a Deus na sua vida, coisas tremendas aconteceram, a prosperidade veio sobre a sua vida. E quando eu digo prosperidade, irmão, não fique pensando em riqueza, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre prosperar, prosperar na família, prosperar no casamento, prosperar com os filhos, prosperar no seu dia a dia, prosperar na sua vida, prosperar na intimidade com Deus. Mas pode ter riqueza? Pode também. Não estou pregando sobre isso. Eu vou buscar a Deus que agora eu vou ficar rico. Não, você vai ficar próspero. Rico é uma coisa, próspero é outra. Tem rico que não é próspero. E tem gente que é próspero e não é rico. Mas a Bíblia me garante que quando eu me submeto à esfera do governo de Deus, e como é que é isso? É quando eu me submeto à sua vontade. E eu estou disposto a obedecer aquilo que Deus quer para a minha vida. As coisas vão mudar a minha história. O grande problema que a maioria das pessoas enfrentam é que quem comanda a sua vida é você mesmo. Eu não estou pronto para render minha vontade para Deus. Eu faço do meu jeito, faço da maneira que eu quero. Deus não tem nada a ver com isso. Coisa do homem orgulhoso. E quando eu estou dizendo homem aqui, eu estou dizendo ser humano. Orgulhoso, independente, não dá valor para aquilo que Deus tem para a sua própria vida. A gente muitas vezes está pensando que o reino de Deus é coisas. Não tem nada a ver com coisas. Romanos 14:17 diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Por isso que de vez em quando você encontra um crente cheio de luta, batalhando para todo lado, com problema aqui, problema ali, você vê, olha para a cara dele, aquele semblante sereno, cheio de presença de Deus, cheio de paz, sorridente. Você fala, como é que você consegue estar sorrindo no meio de uma circunstância dessa? Porque ele entendeu que o reino de Deus é fundamental na sua vida. E aí entra uma coisa importante na nossa caminhada com Cristo. Viver pela emoção ou viver pela fé? A fé me leva a obedecer, ou o obedecer me leva à fé. Essa ordem pode ser feita de frente para trás ou de trás para frente. Porque uma coisa gera a outra. E quando eu começo a obedecer e começo a entender a manifestação do poder de Deus, o que me leva à incredulidade? A desobediência. Eu fico com medo de obedecer a Deus porque eu acho que eu vou ser prejudicado se obedecer a Deus, se me submeter ao seu governo, ao seu reino. Aí o que eu faço? O ser humano faz assim, não, eu vou fazer a minha vontade. Eu sempre tenho o plano B, sabe como é que é? Se não der certo obedecer a Deus, eu tenho o plano B. E aí que nós pecamos. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós não fazemos por fé é pecado. A obediência a Deus nos leva a andar por fé, de uma maneira sobrenatural. Porque quando o Espírito Santo me conduz à obediência à sua palavra, irmão, eu começo a temer ao Senhor. Eu estou exatamente me submetendo ao Senhor e dizendo, estou buscando em primeiro lugar o teu reino. Tudo que é prioridade da minha vida é fazer a vontade de Deus na minha vida. Isso vai gerar uma consequência sobrenatural, resultados sobrenaturais, portas que estão fechadas há muito tempo e de repente se abrem. Você fala, o que está acontecendo? O inverso disso também é verdade, quando a pessoa decide viver a sua própria vida. Aparentemente portas que eram tremendas para ele se fecham e a pessoa fica perdida. Nós precisamos entender isso, irmãos. O reino de Deus é justiça de Deus. Deus é justo. Deus faz as coisas da maneira certa. Então aqueles que servem a Deus devem andar em justiça, em retidão, fazendo aquilo que é certo.
São coisas da intimidade com Deus. Quanto mais íntimo do Senhor, mais o caráter de Deus se manifesta na vida do cristão. Infelizmente, hoje, a gente vê cristão de todo quanto é tipo de qualidade, para não dizer outra coisa. Você diz, mas como pode ser cristão essa pessoa? Você já viu alguém assim, não é verdade, irmão? De repente a pessoa está perdida. Está falando coisas que não deve, agindo como não deve. Não tem nada a ver com a identidade de Cristo. Não tem nada a ver com a vida de Cristo na sua vida. Eu sou cristão daquela igreja, mas eu não vivo como cristão, eu não falo como cristão, eu não me comporto como cristão. O cristão, ele tem lugar certo, ele tem lugar para viver. Tudo isso implica em buscarmos o reino de Deus. O cristão não anda perdido por aí, fazendo toda e qualquer barbaridade, não. O cristão cuida da sua caminhada, cuida do seu testemunho, cuida da sua fala, cuida do seu comportamento. A palavra dele tem valor. Ele diz sim, sim. Se ele dizer não, não. A palavra dele tem valor. Ele não usa frivolidades, palavras de qualquer maneira inconsequente. Não, ele fala e fala com sobriedade. Por quê, irmão? Porque o caráter de Deus, por buscar a presença de Deus, por ter a presença de Deus em sua vida, o caráter de Deus se manifesta na vida do verdadeiro cristão. Buscar a Deus não é uma coisa que você pensa assim, eu vou fazer isso de uma maneira bem particular, subjetiva. Não. Buscar a Deus é alguma coisa muito objetiva e muito prática. Tem hora que a gente olha alguns irmãos e diz, esse está cheio do Espírito Santo, porque está orando em línguas, está sapateando, está fazendo isso, fazendo aquilo. Nem sempre isso denuncia espiritualidade. O que denuncia a nossa espiritualidade, nossa intimidade com Deus é o nosso testemunho, o nosso comportamento, a nossa retidão, a nossa vida na presença de Deus. Porque as pessoas não vão nos olhar e ver o quanto eu sou espiritual. Elas vão olhar para nós e ver o quanto eu vivo a vida cristã. Um determinado dia chegou alguém e falou, pastor, não sei o que está acontecendo comigo, nada dá certo, isso, aquilo e tal. Eu olhei bem, você não sabe mesmo. Você não sabe o que está acontecendo. Como é que você tem vivido? Olha isso na tua vida. Eu comecei a pontuar algumas coisas, não com a intenção de julgar ou de condenar, não, mas comecei a pontuar algumas coisas. Você não tem enxergado isso? Você tem mágoa no coração, você tem ressentimentos, você vive uma vida e você acha que Deus se agrada disso. Irmão, a vida cristã é muito simples, mas ela é muito verdadeira, e ela deve ser verdadeira. A gente não é cristão dentro da igreja e fora da igreja a gente é outra coisa qualquer. Nós somos cristãos em todo lugar. Nós nascemos de novo no reino de Deus. Alguém pode dizer amém? Miqueias 6,8 diz, ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é, e que é o que o Senhor requer de ti, senão que pratiqueis a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. Deus requer que andemos com Ele, irmãos. As pessoas estão famintas, desesperadas para ver cristãos de verdade. Homens e mulheres. Irmão, escute bem. Não é sair por aí entregando palavra de profecia e tal. Se Deus te der uma palavra, que entregue. Mas com temor e tremor. Mas a nossa caminhada tem que ser coerente. Aquilo que eu falo com aquilo que eu vivo. E aquilo que eu vivo com aquilo que eu falo. Tem que ser coerente. E as pessoas vão começar a olhar e vai dizer, o que é que você tem que eu não tenho? Por que você é desse jeito? Por que você se afasta do pecado? Por que você foge da aparência do mal? Eles vão começar a perguntar. E você vai poder responder, porque eu busco em primeiro lugar o reino de Deus na minha vida.
Eu sou um servo de Deus. Alguém perguntou para uma outra pessoa, né? Mas você é crente? E responderam assim, eu sou. Por que você não é? Como se ser crente fosse uma coisa pejorativa. Mas não, irmão, muito pelo contrário. Eu estava falando com os irmãos, né? Eu sou daquela época em que ser crente era feio. A Gilberto acho que também é, né, Gilberto? A gente dizia que era crente, as pessoas falavam assim, credo? Como assim crente? Até ficava meio assim, parece que a gente tinha lepra. Vai nos contaminar. Mas a grande verdade, irmão, é que a gente tem que ser crente de verdade em todo lugar que a gente vai. Para que o reino de Deus se manifeste. Deus espera isso da nossa vida. E aí sim virá a provisão de Deus. Existe diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Salmo 37, versículo 25, o salmista diz assim, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. A Bíblia nos diz em Romanos, justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus. Pastor, eu vivo aflito, ansioso, desesperado, agoniado. Minha vida está uma tribulação, eu não tenho confiança, está tudo confuso. Sabe por quê, irmão, que a gente está com essa inquietação toda? Porque o nosso coração está longe da presença de Deus. A gente tem que estar próximo do Senhor, junto dEle. Muitas vezes a pessoa anda por aí, falando que vai fazer isso, fazer aquilo, fazendo plano, fazendo isso, fazendo aquilo. Irmão, vamos aprender uma coisa, com muito amor eu quero compartilhar com você isso. Peça orientação de Deus para tomar decisões da sua vida. Não tome decisões importantes sem a direção de Deus. Não fale, eu vou fazer, eu vou realizar. A gente está com um problema com esse negócio de coaching. Sabe por quê? Porque as pessoas estão ficando empoderadas demais. Um pouco de autoestima não faz mal para ninguém. Mas as pessoas estão tão empoderadas que elas estão esquecendo Deus do lado. Fica por aí, a hora que eu quiser eu te procuro. Não é assim a vida cristã. Tiago 4 diz assim no versículo 13, eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Sabe o que é isso? Temor, reverência, honra, respeito ao Senhor. Por que tem tanta gente machucada e ferido? Por que tem tanta gente se arrependendo de coisas aí? Não buscaram ao Senhor para saber a vontade dEle para a sua vida. Não, eu temo ao Senhor, eu sirvo a Ele, mas Ele não tem nada a ver com as minhas decisões. Deus está muito interessado em te dar um final feliz. Deus está muito interessado em te abençoar. Deus está muito interessado em abençoar sua casa, sua família. Mas Deus está e quer nos abençoar. Nenhum dos planos que Deus tem para a nossa vida é plano ruim. Deus deseja abençoar a sua igreja. Deus deseja abençoar você, irmão. Deus deseja consertar os caminhos tortuosos que muitas vezes nós construímos. Deus deseja. Deus tem o melhor. Deus tem o melhor para a nossa vida. Nenhum plano de Deus é ruim para nós. Nenhum plano de Deus. O nosso problema é que nós deixamos Deus por último, quando deveríamos colocar Deus em primeiro lugar. Deveríamos voltar nossa face para o Senhor e nos humilhar diante dEle e dizer, Deus tem misericórdia. Eu errei, eu pequei, eu falhei, mas eu quero fazer aquilo que é certo.
Eu posso escutar um amém? Deus tem o melhor para a nossa vida. Cada dia, Deus tem o melhor. Sabe por quê? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, glória a Deus por isso, não tem fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Deus é fiel. Pastor, você quer dizer o que com isso? Que dá para recomeçar? Eu errei, falhei, mas eu posso recomeçar. Porque as misericórdias de Deus não têm fim. Deus está olhando para a minha vida e para a sua e dizendo: olha, eu posso perdoar o seu pecado e posso começar de novo. Você foi independente, você foi altivo. Irmão, sabe, essa linha é muito tênue entre ser uma pessoa dependente e independente. Tem muita gente que gosta de ser independente. Não pede ajuda, não procura conselho, não busca a vontade de Deus, não tem uma vida de oração. E a gente precisa, como cristão, aprender a buscar primeiro o reino de Deus. A buscar o reino de Deus com sinceridade. Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? A gente ora, alguém já orou o Pai Nosso? Alguém aqui já orou o Pai Nosso? A oração dominical que Jesus nos ensina? Tem uma parte da oração que é interessante. Seja feita a tua vontade. Venha o teu reino. Aí seja feita a tua vontade. O reino de Deus só vem quando a vontade dele se realiza. Quando nós entramos no nível de obediência à sua palavra. O reino de Deus só se manifesta na nossa vida quando a vontade dele é plena na nossa caminhada. E nós, então, aí nos submetemos à vontade de Deus e obedecemos a sua palavra. Não é a palavra do pastor. Não. É a palavra do pastor dos pastores. A palavra de Deus. Isso é uma observação. Tem muito crente que não lê Bíblia, sabe por quê? Porque não quer saber o que o seu Salvador pensa a respeito dele, como é que ele tem que agir, por isso que ele não lê Bíblia. Tem gente que vive por aí, na internet, né, procurando uma pregação. Tem muitos bons pregadores, mas eu recomendo pouquíssimos. Está procurando uma pregação para ver se Deus fala contigo. Deus quer falar contigo todos os dias. E quer que você obedeça a sua palavra. Amém? Simples. Tem gente que está procurando batalha espiritual para resolver o problema, para quebrar a maldição, para expulsar o capeta, para isso, para aquilo, mas não quer obedecer a palavra. Está procurando atalho. Ou algumas pessoas estão procurando que venha um pregador muito poderoso na igreja, e daí o cara é famoso, está na mídia e tal. É esse cara que vai resolver o meu problema. Não, irmão, quem vai te abençoar é Deus quando você obedecer a sua palavra. Quando você colocar Deus em prioridade na sua vida. Um irmão um dia brigou comigo, falou que eu estava errado. Porque Deus ia abençoar alguém. Eu falei, não vai abençoar, irmão. Deus não vai contra a sua palavra. Não, mas é lógico que Deus vai abençoar, porque Deus isso, Deus aquilo. Não vai, meu amado. Eu conheço a vida desse irmão. Aí ele insistiu tanto, né? Eu falei, irmão, quero só que você entenda uma coisa. Um dos princípios para Deus prosperar a vida do cristão é dízimo, contribuição, vida de santidade. Irmãos, Deus não abençoa coisa errada. Alguém está aí comigo ou não? Eu estou falando isso com muito amor, eu não estou falando isso para agredir você. O que está errado tem que ser consertado, mas graças a Deus que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, eu posso buscá-lo, posso me arrepender e posso recomeçar na presença de Deus. Amém, igreja?
Isso é um viver diário cristão. É quando eu vou para a presença do Senhor e estou disposto a fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Nesses anos pastoreando, a gente vê pessoas que querem a bênção, mas não querem a mudança no comportamento. Tem gente que você olha e fala, mas ele está insistindo nisso, nesse erro, e continua no erro, e continua. E por que a coisa não vai? Não vai porque não quer mudar de comportamento, de atitude. E eu preciso dar prioridade na salvação da minha alma. Eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Tudo o demais vai ser acrescentado. Você crê nisso? Eu queria orar com você. A Bíblia nos conta um relato de que o povo sai de Israel. O povo de Israel, sai do Egito em direção à terra prometida. No meio do caminho eles começam a falar. Pois é, né? Tinha cebola lá no Egito, tinha coisa boa lá. Eles estavam amassando barro como escravo, levando chicotada, sofrendo por 400 anos. E Deus levanta um libertador e traz o povo no meio do caminho. Eles começam a reclamar. Moisés, se você trouxe a gente aqui para morrer, é como se Deus estivesse tirando a gente do lodaçal do pecado, trazendo para a presença dele, e a gente começa a reclamar. Deus, como é que pode? O Senhor me trouxe para esse deserto. Não. Êxodo 16:4 diz, então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda na minha lei ou não. Deus estava provando o povo para ver se o povo ia continuar fiel. Alguém consegue entender o que está sendo dito aqui? Amém? Amém? Ok. Deus muitas vezes quer caminhar conosco, quer ver até onde vai a nossa fidelidade. Eu dou um passo e Deus vai suprindo. Eu vou dando passo e Deus vai suprindo. O povo aqui era tão desesperado que quando caiu o maná do céu, teve gente que guardou para o dia seguinte. O Senhor falou, não, todo dia eu vou dar maná novo. Deus sempre suprirá as nossas necessidades quando confiamos nele. Amém, igreja? Amém? Fica de pé, eu quero orar contigo. Glória a Deus. Eu não sei qual é a tua necessidade. A gente de vez em quando tem foco assim, a minha necessidade é resolver o meu problema. Já viu isso ou não? A minha necessidade é resolver a minha crise, resolver a minha dificuldade. Só que nós não entendemos que a maior necessidade que nós temos é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Nós não necessitamos de coisas objetivamente, isso é secundário. O que nós necessitamos é ter a presença de Deus, porque aonde a presença de Deus está, ali o Senhor abençoa. Nós temos uma representação no Antigo Testamento muito interessante. Quando a arca ficou na casa de Obed-Edom. A Bíblia diz que ele prosperou naquele período em que a arca do Senhor permaneceu ali. Ali é uma representação simbólica daquilo que nós precisamos entender. Quando Deus está na nossa vida, quando Deus governa o nosso caminhar, sabe o que acontece? As coisas mudam radicalmente. Porque a bênção do Senhor está sobre aquele que se submete a Ele. Amém? Eu quero convidar você primeiro, antes de orar, que você feche os teus olhos. Eu quero convidar você que deseja entregar sua vida a Jesus. Você só levante a sua mão direita, eu quero orar contigo. Não vou te trazer aqui para você não se sentir que está sendo exposto. Mas a necessidade que nós temos é a presença de Deus. Se tem mais alguém aqui que deseja fazer, temos duas pessoas que, pelo que eu estou vendo aqui, que
que estão tomando essa decisão de colocar a sua vida na presença de Deus. Eu quero orar por você. Igreja com os olhos fechados, por favor. Deus, eu quero apresentar essas vidas diante do Senhor. Eles entenderam, Pai, porque o Teu Espírito trabalhou aqui. A necessidade de colocar o Senhor em primeiro lugar. E eu quero pedir ao Senhor que entre mesmo no coração desses irmãos. Escreva o nome deles no livro da vida, perdoe os seus pecados e comece uma história nova, Senhor. Em nome de Jesus, os abençoe. Amém. Você pode baixar sua mão, eu quero orar com a igreja. Senhor, queremos a direção do Senhor no nosso coração. Que em momento algum nós sejamos enganados pelas nossas emoções e sentimentos. Mas que fiquemos firmes na Tua presença, servindo ao Senhor de todo o coração, colocando nossa vida na Tua presença. Nos ajude a aprender a nos render ao Senhor. Queremos buscar o Teu reino em primeiro lugar. Queremos buscar a Tua justiça. Queremos, ó Deus, estar de acordo com a Tua palavra. Abençoa a igreja. Levanta aqui um povo próspero, um povo abençoado, um povo temente ao Senhor. Que a nossa cidade seja levantada, nesta cidade, Senhor, homens e mulheres que temam ao Senhor de todo o seu coração. Que não troquem o Senhor por nada, em nome de Jesus, Senhor. Que a Tua presença seja tão real e tão verdadeira na vida da igreja, que todos nós sejamos, ó Deus, abençoados e reconhecidos como verdadeiros cristãos. Abençoa a casa do meu irmão, a sua família, o seu lar, os seus negócios, os seus planos. Abençoa, Senhor, os seus projetos, sua esposa, seu esposo, os filhos. Abençoa esta casa, abençoa esta família, Senhor. Eu sei que o Senhor tem o melhor para cada um. E em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja nos despertando a uma vida de santidade, a uma vida de temor, a uma vida, ó Deus, de quem quer realmente entregar-se ao Senhor de todo o coração. Assim oramos e abençoamos a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja.